trabalhando na linha de poéticas contemporâneas, né, que é uma articulação entre teoria e prática, enfim. Então, eu trouxe aqui pensando especificamente numa questão que me toca há muito tempo, né, e que me motiva a continuar pesquisando a noção de paisagem, que é a segunda ali, a paisagem como um estado de alma, né, que aparece em muitos momentos, sobretudo aí dos românticos e muitos artistas da paisagem, né. Vou falar um pouquinho para vocês e vou mostrar também, porque não tem assim uma separação entre o meu trabalho prático e o que eu vou falar para vocês. Assim. Acho que as questões que me interessam pensar, elas surgem da prática, né? E não o inverso. Não é a teoria que vai se colar à prática, mas é a partir do exercício como artista visual é que a gente vai se aproximando de certas questões, né? Então, a primeira delas, assim, eu fui tentar... A minha prática, ela se divide... costumo dizer que ela se divide, mas ao mesmo tempo não é uma divisão, assim, uma cisão profunda entre a intervenção urbana e o vídeo, e a videoinstalação, né? Assim, atualmente, eu estou muito centrada no vídeo, já há alguns anos, mas de vez em quando eu ainda, assim, recebo uns convites para participar de projetos e fazer algumas intervenções. Mas eu vejo que está muito próximo, tanto as intervenções urbanas como o vídeo. Essas são duas telas distintas, assim, para, de certa forma, reapresentar os espaços de todos os dias, né? O que me interessa, quando eu trabalho na cidade, que não é também uma constante, por muito tempo eu trabalhei só na cidade. Na cidade, assim, quando eu falo na cidade, são aqueles percursos cotidianos mais enfadonhos, aqueles... que a gente pega todos os dias, do trabalho para casa, do trabalho para... É o caminho, assim, que eu costumo dizer que é o da rotina e o da repetição. Aquele onde o deslocamento é a finalidade e aonde a gente sai de um espaço fechado, que é a casa, para outro espaço fechado, que é o trabalho. Então, de cápsula em cápsula, é como se o estar do lado de fora fosse um lampejo de visão, assim. A gente está de um espaço fechado para outro espaço fechado. E o que me interessa pensar é assim, em que momento aquele espaço é absolutamente ordinário, de repente ele se apresenta para a gente, ele é como se a gente os visse pela primeira vez, né? Como se a gente chegasse numa terra estranha. Então, eu comecei a partir de uma experiência minha, né? E aí centrada na maneira como eu percorri esses espaços, eu fui começar a entender que movimento é esse do meu olhar, primeiro, que me fez entender que a cidade, ela aparece e desaparece. Então, a primeira questão que eu sempre me coloco é assim, o que acontece para que de repente haja esse estranhamento? O que acontece para que de repente a gente se sinta um viajante em terra estranha, né? Estando na mesma cidade? E eu fui pensar a partir dos detalhes, aqueles mais corriqueiros e banais, que funcionam como uma espécie de reveladores e de reconfiguradores do espaço da rotina. Pode ser uma luz, eu acho que está muito dentro do que foi falado aqui, mas aqui em Brasília, por exemplo, é uma cidade muito hostil para se trabalhar, é muito diferente quando você pensa uma paisagem onde você tem um ponto de vista soberano. Por exemplo, você tem uma visão panorâmica, a Brasília, ela ao mesmo tempo em que ela é esse vasto espaço, esse vasto horizonte, que parece que a gente tem uma espécie de um olhar que domina, que parece dominar, né, tudo que está à nossa volta, ela é extremamente hostil para esse entendimento da paisagem que eu entendo, que é um campo mais de uma intimidade com o espaço, e de um engajamento com esse espaço do que uma visão distante e panorâmica dele. Essa visão distante e panorâmica, para mim, ela está muito mais numa miragem do que no entendimento da paisagem como eu tenho percebido e estudado há alguns anos. Né? A paisagem, para mim, ela solicita uma ética, assim. E eu acho que quando a gente observa, ela impõe, né? Ela solicita e ela impõe uma ética. Porque se a gente observar... as cidades latino-americanas, por exemplo, onde essa dimensão de conjunto, porque a paisagem ela é uma composição,
né? Literalmente, ela é uma forma em que o olho, né? O olho, quando eu falo olhar, é o corpo, né? Que a gente não está no vácuo, não está solto, né? Mas é a partir do momento em que, a partir do meu ponto de vista, de onde eu estou, né? Desse lugar, eu penso sobre o estar aqui, né? Então eu vou criando ela entre as coisas. E essa noção de conjunto, de composição, né? Se a gente pensa, a paisagem ela é um termo que surgiu da arte, ela surgiu da pintura, né? Primeira vez que ela aparece no dicionário, é anterior, o primeiro dicionário onde o termo apareceu paisagem é anterior a 1590, por exemplo, que era um termo que os pintores usavam entre eles para designar uma parcela que era pintada que aparecia na pequena janela, né? Isso é uma invenção da pintura flamenga. E a paisagem, quando a gente vai olhar um pouco o que significa o termo, né? É a dimensão estética entrando no território. Então, ela é uma invenção pictórica, ela é uma invenção dos artistas, né? Então, ela é essa composição que faz que, por algum momento, haja um arranjo espacial e que a gente tenha essa dimensão efêmera, porque na cidade a experiência da paisagem é sempre efêmera, a gente não tem tempo de parar e olhar. Então, como é que a gente vai nesses espaços que são espaços de passagem mesmo, né? Você está no ônibus, você está no carro. Aqui em Brasília a gente vive essa condição, nós somos todos passageiros, que é muito diferente de uma cidade onde o corpo está junto da cidade, né? Onde a gente se anda e você anda e olha. Não, aqui a gente está sempre deslizando no espaço, quase em traffic, assim, né? Deslizamento constante, uma paisagem que é vista da janela, e isso faz parte na história da arte, na tradição da pintura. A paisagem ela surge da janela, né? Os pintores eles moravam na cidade, eles viam a natureza da janela, então esse enquadramento, né, que faz parte de um enquadramento do olhar, que me interessa pensar, não só o que está dentro do enquadramento, mas aquilo que está fora do enquadramento. Que seleção é essa que a gente faz para que a gente vá compondo uma paisagem que, no final das contas, ela é muito mais íntima, né, interna do que externa. A gente tem uma das armadilhas é achar, porque a gente abriu os olhos, a gente está vendo, né, os espaços à nossa volta, né? A gente está constantemente de olhos abertos, mas a gente está em estado de cegueira permanente, né? Então, o que acontece? Que de repente a gente acorda e a cidade se eleva diante dos nossos olhos, né? Para depois sumir de novo, porque é assim, o nosso olhar ele é esquecido, né? Os olhos são esquecidos, e é isso que faz com que a gente deseje ver, né? É isso que faz com que a gente mantenha a nossa urgência de ver esse mundo, hostil mundo, né? Então eu fui pensar como é que se daria, né, assim, uma composição feita de detalhes, corriqueiros e banais. A folha que mexe, aqui em Brasília a gente tem, eu acho que no Brasil e em outras cidades tem também, mas assim, aqui em Brasília é muito forte, por exemplo, a estação onde os ipês aparecem, os ipês floridos. Então, de repente, você está no eixão, milhões de pistas, carro andando a 80 km, de repente você vê um ipê florido amarelo que não estava ontem. E aquilo você reconfigura toda a sua situação espacial. Então, é isso que me interessa pensar. Depois eu vou, porque se eu ficar muito tempo, alguém vai bater e vai me devorar, porque não dá tempo, não tem paragem. E eu fui tentar compreender que instantes de visão são esses, né, que fazem com que a paisagem urbana, a experiência da paisagem urbana, ela se transforme quase numa epifania, né? Que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Mas que quando ela aparece, ela tem a força, eu acho, de nos devolver de volta para a Terra, assim, né? De devolver, colocar a gente, colocar o corpo, eu acho, em jogo, face a esse espaço que não nos pertence, mas que eu acho que a paisagem ela impõe talvez uma certa morada para o nosso corpo e para o nosso olhar, né? Então, não é estar numa cidade, cartão postal não é garantia para mim de uma experiência da paisagem. Ela se faz nesses pequenos desvios, né? E por pequenas percepções espaciais que fazem com que a gente vá recompondo os espaços de todos os dias, né? Então, tem três questões assim, que me perseguem
há bastante tempo, que a primeira delas é assim, o que eu vejo, e eu respondo que eu vejo paisagem, né? Por uma, costumo dizer, por uma teoria mais ortodoxa da paisagem, há sempre um embate nesse sentido, quando eu afirmo que eu vejo paisagem. Por quê? Porque para muitos autores, assim, tanto da geografia como de uma geografia filosófica, né, há que se ter um distanciamento. Esse é um dos elementos principais da paisagem. Eu preciso ter um recuo para que o horizonte se apresente, né? A presença do horizonte é outro elemento central e que me interessa muito, assim, tenho trabalhado muito com essa noção do horizonte, assim, que também, de novo, não é só externo, né? Não significa, porque eu não estou vendo o horizonte, que eu não vi ontem o horizonte, né? Eu posso estar numa cidade como São Paulo, ou como Nova York, porque Brasília é singular nesse sentido também, porque a gente tem o horizonte o tempo todo, mas não é porque eu não estou vendo o horizonte que eu não sei que ele está lá, né? Então, eu posso estar colado contra o muro e eu posso estar vivendo uma experiência paisagística, né? Eu lembro sempre de uma das passagens mais bonitas do Tratado da Pintura do Da Vinci, é quando é uma passagem que ele está com um grupo de aprendizes, né, do ateliê dele, e ele coloca todo mundo para olhar o muro, e ele fala, olha o muro, mas não abandone o muro, né? Olha o muro, de repente esse muro ele vai se abrir, e vocês vão ver colinas, cavaleiros, o horizonte vai aparecer. Então, assim, essa dimensão da paisagem, que ela é muito mais, quase uma geografia interna, né, que é composta daquilo que a gente vê, né? Paisagem é a primeira questão, de como a gente vê, que é a minha segunda questão, assim, como eu vejo, né? Como é que é o que significa ver, e ela se compõe também daquilo que eu não vejo agora, mas eu vi ontem. Então, assim, é pensar que a paisagem, ela é esse entrelaçamento entre o que está ali, né, concretamente, porque ela também não é um sonho nem uma alucinação, né? Ela se compõe de uma materialidade do mundo que está ali, mas ela é muito mais que isso, ela é sonhada, ela é inventada e às vezes ela é completamente deslocada, deslocalizada, porque a gente tem essa reserva de visibilidade que vai fazendo com que a gente veja junto com tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Então, então essas três questões é que me perseguem e que eu vou tentando trabalhar com elas, né? Agora, assim, eu estou no momento da minha prática já há alguns anos, assim, quando eu falo, são de uns 5 anos para cá, onde eu tenho trabalhado em lugares bem afastados, assim, lugares extremos, extremo sul, extremo norte, no meio do mar, que aí trazem outras questões, mas aqui, como era a cidade, eu fiz esse recorte dessa prática na cidade. Então, me interessa muito pensar que, né, foi falado aqui das cartografias, né, desse estado nômade, de pensar como é que é possível criar uma espécie de experiência poética da viagem, né, sem sair do lugar, né? E eu tenho feito isso com o meu grupo de pesquisa, que chama Vagamundo Poéticas Nômades, quem quiser saber tem no site, onde a gente viaja sem sair do lugar. Como é que a gente vai reordenando o tempo todo os espaços de todos os dias, assim. Então, eu vou mostrar, se você puder passar, por gentileza. Só para... eu queria só mostrar uma janela. Eu posso mostrar os 5 minutos agora? E todo mundo depois mostra os 5 minutos? Ah, tá. Então eu mostro depois, né? Só para concluir, são essas... é isso que eu queria falar. Obrigada.